Bem-vindos ao podcast Sonho Falado. Meu nome é Juliana Assis e sou apresentadora do podcast. Eu sou o Caio, sou o diretor do podcast. E eu sou a Giovana Rosseto, apresentadora aqui do Sonho Falado. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está com uma convidada especialíssima, a Giovana Zanata. Muito obrigada por ter topado participar do nosso podcast. A Giovana, ela é uma artista cabeleireira incrível, transgênero, e hoje ela veio aqui contar um pouquinho da história dela. Bem-vinda, Jo. Muito Conta obrigada. aí, como é que você veio parar aqui? Conta um pouquinho da sua história Legal. pra gente, Bom, por vamos favor. lá. Meu nome é Giovana Zanata, muito prazer. Olá a todos. Sou cabeleireira, tenho 30 anos, sou nascida e criada na cidade de Bauru. Tô na profissão há 12 anos, né? Então, há 12 anos eu exerço a minha arte na cabeça das pessoas. Gosto muito do que eu faço, isso é bem clichê, mas é sempre bom a gente dizer, né? Porque eu sou bem orgulhosa do que eu faço. Privilégio, né? Isso. Descobri muito cedo meu dom. Sou mulher transgênero, né? Gosto de ser chamada dessa forma. E, bom, vou dividir um pouco mais da minha vida aqui com vocês. Por favor! Estou aqui pra falar do meu sonho, daquilo que eu tô vivenciando, então é pra isso que eu tô aqui mesmo. Exatamente. Jo, conta um pouquinho como foi todo esse processo de chegar à transição, como foi a sua trajetória. Eu quero saber de tudo, na realidade. Como é que você descobriu o seu dom, que você falou que descobriu o seu dom de profissão muito cedo. Como Sim. que foi esse processo pra você? Olha, foi um processo ao qual eu acredito que eu fui dado, assim, pra mim. Existem outras vidas, eu acredito que eu herdei esse dom, assim. Eu cresci já mexendo em cabelos, então, assim, desde os cabelinhos de boneca das minhas priminhas ali, tipo, das Barbies, eu já queria mexer, eu já queria cortar, eu já cortava uma franjinha. Fazer penteado. Nossa, adorava, gente. Eu lembro que tinha uma Barbie que mudava o cabelo na água ainda gelada ou na água quente, era muito massa. Não me recordo agora. E esse, assim, sempre foi algo, essa arte, né, na real, de mexer nos cabelos, de externalizar isso, sempre foi algo que me puxou muito a atenção, né? Então, quando criança, eu sentava, assim, no sofá, já atrás da minha mãe, já mexia nos cabelos dela, já pensava em fazer alguma coisa ali, algum penteado. Ainda tava no aniversário da minha sobrinha, né, fiz um coquezinho nela, e minha mãe já, queria que fizesse no meu. Na hora eu já lembrei, deu criança ali já mexendo no cabelo dela, era algo que sempre... Eu não tenho memórias sem estar mexendo no cabelo, a verdade é essa. Então, assim, é um dom que foi literalmente me dado. A Giovana fala um pouco disso, né, da profissão de alma, que é uma coisa muito natural, né? Faz tão parte de você que você não consegue nem... distinguir quando foi que Isso. começou, assim, na real. Pra mim, é algo que já veio, entende? Não tem divisão. Assim como a cozinha também, eu tô estudando recentemente, coloquei em prática. Mas desde pequena eu me via querendo lavar louça, já queria me ver... fazendo arroz, já queria, sabe, tipo, tá cortando uma cebola, era algo que me puxava. Então, o cabelo também foi dessa forma, com a oposição ali do meu pai, dos membros masculinos, porque até então era dito uma profissão muito feminina, né, um tempo atrás. Então, tinha-se, sim, uma opressão nesse sentido. Então, toda vez que ele chegava, a gente parava de brincar ali de cabelo, porque era uma brincadeira de boneca, era uma brincadeira de menina, né, então... ali já era velado pra mim, então já foi um passo ali, um indício pra que eu oprimisse ali um pouquinho na época, né, o meu lado trans ou feminino, enfim, em mim mesma, né. Então a profissão foi minha salvação mesmo, de conseguir externalizar o meu feminino, a real é essa. A minha profissão, ela me salvou, então eu devo muito à minha profissão, cabeleireira real, assim, nata. Da minha família, é uma família de açougueiros, na verdade, todos... são açougueiros, ou então, tipo, tem algum dom com a mão, né? Minha mãe também é manicure, então, assim, é uma família que veio de artistas mesmo. Então, de alguma forma, eles conseguem passar ali vida pelas mãos, né? Num corte, alguma coisa nesse sentido. Então, eu sou bem honrada a pertencer a quem eu pertenço, a minha linhagem, as Zanatas. Então, assim que eu fui, sei lá, abençoada pela vida. Você tem irmãos? Tenho, nós somos em 4, na real. E qual posição que você tá ali? Terceira filha. É isso. A menina, Giovana. Fantástico. Eu gosto quando você fala que você é um artista, porque é muito legal essa parte, porque ver a cabeleireira como uma artista é uma coisa, e é difícil, por exemplo, as manicures também são artistas, todo mundo que trabalha com beleza, o pessoal de maquiagem, enfim...
E eu acho legal que você já traz com você. Eu sou Sim. uma artista. Eu sou uma artista. Já e se ponto. apresenta assim. O meu dom é fazer arte, né? Na verdade, é transmitir a arte através de algo. Então, assim, se vai ser no cabelo, se vai ser na comida, se vai ser aqui no podcast, se vai ser qualquer coisa que eu vá fazer, eu gosto de colocar arte, que é o meu dom mesmo, de fato, de colocar um pouco ali do meu DNA, sabe? Eu acho que é a minha mão mesmo, né? O meu tato, a minha forma. E eu acho que acredito que todo mundo, na real, é artista, né, na vida. Quem não se entende como artista deveria começar a se entender. Eu acho que isso faz sentido, sabe? Sei lá, eu me vejo dessa forma mesmo. E poder, de fato, pintar ali na cabeça das pessoas, externalizar a arte, que eu acredito que seja mais interna ali, que a gente consegue ter o dom de externalizar isso da mente pra fora. Eu costumo dizer que cabelo é extensão da mente. Então a gente consegue, numa conversa, entender o que sua mente está dizendo e traduzir isso em cabelos. Acho que é tipo isso. É assim. uma artista de fato, né? E de essência, não só de cabelo, né? Sim. Porque o cabelo é uma moldura só, né? Exato. E você vai lá na alma mesmo. É vai só uma a ferramenta fundo. de Isso. acessar a mente, acessar a vida de outra pessoa, de ter essa liberdade de colocar a mão na cabeça. Eu acredito que a cabeça é algo tão importante. Sagrado, né? E tem gente que não gosta, né? Tem gente que não permite, né? Essa semana mesmo eu ouvi de um relato de uma cliente que ela também não gostava que ninguém colocasse a mão na cabeça dela, a não ser profissionais ao quais elas se confiavam, tinha identificação e tal. E ali eu falei pra ela, mas de fato isso é muito sagrado. Sim. Falei, você poder confiar em mim. Então toda vez que eu vou me apresentar diante de uma cliente ali, colocar a mão de fato na cabeça dela, ainda mais quando é a primeira vez, eu sempre peço uma licença, né? Tô colocando a mão num ambiente ali que eu devo honrar, que eu devo pedir licença mesmo, de fato, sabe? Então eu sempre penso e prezo por isso, né? Porque eu acredito que fazer essa arte não é algo tão simples assim. Nem um pouco, E, com né? certeza. E a arte é algo também invisível ali, que a gente não consegue, né? Às vezes ver, acessar de fato só numa cor, mas acho que vai muito além disso, né? Você poder, de fato, acessar mesmo a autoestima da pessoa, de entender quais são as preocupações dela, né? A profissão dela. Porque não dá pra você fazer um cabelo se você não entende o dia a dia da pessoa, se você, no mínimo, não tem uma conversa ali de entender quem é ela. Eu acho que, e só de ser ouvida, né, é tão bom, né? Com certeza. Então a minha arte, ela vai muito além só de cabelo, assim. Ela vai se estendendo permeando todos os campos da vida das pessoas, assim. E eu acredito nela. Ô, Dio, e me fala uma coisa. Quando que saiu do dom pra se tornar uma profissão? Você tinha que idade, mais ou menos, quando você começou a trabalhar profissionalmente? Legal. Olha, lá pros 15, 16 anos, eu tava fazendo muito cabelo, assim, de graça, real, indo, passando tardes e tardes, dias e dias. E eu pegava tudo que eu tinha de recurso básico. Então eu ia sem ferramenta, né, na época. Vim de família muito humilde, periférica, né? Sou do MD Zona Leste, Meridota. Hoje eu voltei pro bairro ao qual eu nasci e cresci. É um bairro periférico aqui de Bauru, ao qual eu me orgulho muito. Então nessa época eu não tinha ferramenta pra ir na casa das clientes, né? Então eu levava literalmente somente a minha arte, eu levava a minha vontade, assim, de externalizar algo ali com ela e tal. Então eu utilizava aquilo que ela tinha. Então era tesoura de frango, desossa de frango, era prendedor de roupa que a gente separava as mechas pra fazer uma descoloração. Era o material que ela comprava. Então, tipo, ó, vai lá comprar uma coloração tal, pó descolorante tal, e às vezes não tinha nem o tanto mesmo de produto necessário pra que eu fizesse aquele tipo de trampo, mas a gente dava um jeito, sabe? Então era algo já desde pequena ali, entendeu? Então eu cortava o cabelo com uma gilete e tal. Então nessa época o negócio começou a vir tanto, e uma tia minha me disse, falou, viu, você precisa começar a cobrar, porque você tá passando dias e horas fazendo a mesma coisa. E a partir do momento que as pessoas te buscam, é porque elas estão gostando, então pelo menos um valor simbólico pra que você não fique no prejuízo, já é algo bacana. Você tá aqui passando férias com a tia, foi uma época que eu passei tipo, férias da escola, dava tipo uns 30 dias, então eu passava, sei lá, tipo 10, 15 dias na casa dela, no bairro vizinho. Foi como uma segunda mãe pra mim, né, uma mãe de alma, literalmente, né, ela engravidou da minha prima também, no mesmo tempo que a minha mãe engravidou de mim. Então, meio que elas gestaram juntas, né, tiveram uma gestação e tal, e eram cunhadas, então tinha uma ligação meio irmã-cunhadas, assim, tem até hoje. E ali ela literalmente simbolizava uma segunda mãe pra mim, e ela me disse isso, ela falou, viu, filha, começa a cobrar um pouco aí, né, e isso vai te fazer bem e tal. E aí foi onde eu comecei, de fato, a comercializar a minha arte. Então eu cobrava ali 20, 30 reais pra fazer uma mecha, ia na casa das pessoas, não levava ainda o meu material, mas eu utilizava aquilo que eu tinha, então se a gente ia cortar, tinha que ver se tinha tesoura, era muito engraçado. Eu não sei como que eu tinha cliente, mas eu tinha várias. Você não tinha feito nenhum curso ainda? Nada, zero curso. Aí lá pros 17 anos, mais ou menos,
eu fui chamada pra trabalhar num salão. Aí eu já fazia residencial, comprei uma motinha. Tudo sem carta, minha filha. Mas era o que tinha no momento. Não tô incentivando ninguém a fazer isso, mas era o que eu tinha, de fato, de recurso. E eu precisava me locomover. E hoje a gente tem Uber, né? Tipo, tem muita facilidade, a internet tá aí e tal. Naquela época não tinha nada disso. Então, tipo, o que tinha era o que eu pude fazer ali e tal. Então, assim, eu tive uma moto, eu tinha uma maletinha, eu ia na casa das pessoas, cobrava ali um valor e tal. Comecei a comercializar. Aos 18 anos, abri o primeiro salão. Né, eu peguei um empréstimo de uma amiga, cliente, trabalhei um tempo, mais ou menos uns 9 meses no máximo, dentro de um salão de uma moça na rua da minha casa, o qual ela abriu. Pegou ali uma pensão, ali, sei lá o que era, um valor que ela recebeu, não sei, enfim, uma herança, não me recordo. Abriu na frente da casa dela uma manicure, e ela falou, olha, eu preciso de alguém que fique responsável pelos cabelos. Então, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, tá bom, vou. E fui. Cheguei lá, conheci essa minha cliente, que era uma empresária maravilhosa, a Fernanda, e ela falou, viu, você tem muito potencial, tipo, eu tenho vontade de vir aqui todos os dias, e eu venho todos os dias, eu saio da academia, ela saía, é real, tá? Então ela colocava alongamento comigo, e ela saía todos os dias da academia, passava ali no salão pra eu escovar o cabelo dela às 7 horas da manhã, gente do céu. E eu ia todos os dias escovar o cabelo dela. Isso! E aí você contabilizava isso durante 5 dias, vezes 4 semanas, dava um valor bem considerável. E ela falou, viu, olha esse valor que você já consegue arrecadar somente comigo. E ela é empresária, né, já tinha o tato. Ela falou, você sonhar pequeno e você sonhar grande dá o mesmo esforço, começa a sonhar um pouco maior. Você pode mais, você pode mais. Eu confio tanto em você que eu te daria um dinheiro para que você abrisse o seu próprio negócio e eu tenho certeza que você vai pra frente, porque você é muito boa no que você faz. E eu ficava, mano, será que eu sou boa? Eu não tenho curso, eu não posso ser boa. Eu não sou suficiente, eu não sou suficiente, eu não sou suficiente. E eu sempre pensava nisso, sabe? E todo o lance trans também, né, que tava ali já incubado, né? Hoje em dia, conversando sobre isso, eu consigo, de fato, entender também esse medo de ser, de fato, né? E ali eu fui realmente aceitando o meu lado profissional, primeiro de tudo, né? Que era realmente envolvido com a beleza, que era envolvido com o lado feminino, que era externalizar, né, e tudo mais. Enfim, gestar ali algo com elas, e eu fui me aprofundando cada vez mais. Fui fazendo alguns cursos, então eu fiz cursos fora o curso de cabeleireira mesmo, profissional. Então eu fiz alguns cursos tipo, de alongamento de cabelo, tipo, por fora, né? E fui acrescentando isso ao meu currículo com a experiência que eu já tinha. Então, aí, de fato, eu comecei a trabalhar nesse salão e iniciei o processo de começar a fazer o curso profissional. No meio do curso, eu trabalhava o dia todo, ia no curso e fazia a mesma função que eu tava fazendo ali. Mas aí eu aprendia a parte teórica, eu aprendi uma divisória diferente. Uma técnica que te facilita. Um jeito de segurar no pente que fazia sentido. Então, as coisas começaram a fazer mais sentido pra mim. E você ali fazia eu fui... tudo intuitivamente antes. Isso, exatamente. Tudo Na intuitivamente. realidade, você fez o processo inverso. Você saiu da prática e foi pra teoria. Gente, eu acho que era muito arrogante, na real, sabe? Eu não sei o que era. Não, você já tem toda a acho que era intuição ali. isso. Porque é uma profissão de alma, né? Então era é um isso. processo. E foi legal você fazer esse processo, porque tem gente também que fica acomodado, né? Então, Sim. tipo, ai, olha, eu já sei, as pessoas já gostam, então beijos de luz, vou manter aqui. E você foi à frente, olha, eu já tenho o dom, todo mundo já gosta, mas então agora eu vou me profissionalizar. Sim. Agora eu vou estudar pra melhorar ainda mais. E pra fui. ser ainda E mais fui estudando, fazendo mais cursos, fui concluindo alguns, fui pegando alguns certificados. Isso foi me acrescentando cada vez mais. Então, assim, os grandes profissionais aos quais eu admiro, eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos com eles. Então, isso foi acrescentando cada vez mais para o meu currículo, né? Para minha experiência como profissional. E hoje eu resgato de novo aquela pessoa intuitiva, aquela artista. Então, do nada, eu tô criando coisas assim, meio mirabolantes. Eu adoro, hoje em dia, poder ter essa liberdade na arte, sabe? Porque os cursos também trazem muitos novos contatos. Sim. Quando você fica dentro do salão, você fica também ali meio fechadinha, né? Então, você tem suas clientes e tal, mas você tem que estar em contato com outros profissionais, gente que tá na área de outras cidades. Isso amplia muito o nosso olhar. Amplia. A representatividade, ela salva vidas em todos os sentidos. Então, profissionalmente, pessoalmente, tudo isso me salvou, né? Poder conversar com outras pessoas e fazer o que a gente tá fazendo aqui agora foi o que salvou minha vida, salvou meu profissional. Então, assim, só disso eu já consegui tirar muita coisa, sabe? Então, de ver outro profissional trampando, segurando no pente, assim, sabe? Então, se eu puder falar pra alguma profissional da área da beleza, faça curso, sabe? E não é só pelo conteúdo, é pelo contato com o outro ser humano. E é isso que foi massa pra mim. Então, isso foi o que me trouxe, de fato,
pra profissional que eu sou hoje, sabe? Pra ir construindo mais ainda a artista que eu acredito que eu seja mesmo, sabe? É isso. Cursos foi bem positivos pra mim. E o salão foi aos 18 anos. É isso, aos 18 anos abri o primeiro com um empréstimo de R$ 3.000, concluindo o assunto. Aí fui eu mesma e minhas amigas, né, na época. Uma amiga e um amigo e o meu ex me ajudaram a pintar a calçada, a lixeira, teto, a passar thinner que a gente borrou de tinta óleo, gente do céu. A gente fez tudo, tampou buraco, tirou o mofo de parede, era um escritóriozinho de uma moça no escritório de contabilidade do marido dela, que ficou fechado durante muito tempo, todo mofadinho. E eu fui lá e aluguei o lugar e tal. Mas não durou 10 meses. Depois de 10 meses ali, tipo, um cara muito legal aqui, influente em Bauru, foi vereador durante um tempo e tal. Ele veio, o Ricardo, e ele falou, viu, um amigo meu tem um salão e abriu pra esposa dele. E a esposa dele agora já não viu que não tá fazendo sentido pra ela ser profissional da área da beleza, fez curso há um tempo atrás e tal, conta um pouco da história ali do ambiente. E era na quadra de cima do primeiro salão que eu tive no bairro do Meridota. E ele já era uma estrutura própria pra salão, mesmo sendo na frente de uma casa. Já tinha, tipo, né, toda a fachada e tal, tudo bonitinho, porcelanato, ar-condicionado, coisa que no outro não tinha. E aí eu falei, pô, que legal, né? E já era um aluguel mais alto. Eu falei, nossa, quanta responsabilidade, será que eu dou conta disso? Meu Deus do céu, eu abri faz tão pouco tempo, eu tava alugando a casa também, tipo, pra sair da casa da minha avó e ir morar eu, minha mãe e meus irmãos e tal. Eu cresci na casa da minha avó, né, da parte paterna. Então eu queria sair daquela realidade e tal, daquela divisão de casa de muito grande, né, de 10 pessoas e tal, como eu disse pra vocês. Família periférica, toda aquela coisa, né? E aí, eu querendo mudar minha realidade e tal, eu aceitei a proposta de alugar a casa toda, na época, mesmo tendo 18 anos. Aluguei o salão, aluguei a casa. Aí, aluguei o outro salão, continuando com 3 aluguéis, basicamente, foi o que eu assumi na época. Cara, que coragem. Isso, ali... Com 18 anos, Brasil! Era isso, entendeu? Tipo, eu dei o passo pela fé e deixei as coisas se materializando de fato embaixo do meu pé ali, sabe? Tipo, eu realmente tive que ter coragem, porque minha mãe, pelo amor de Deus, você acabou de alugar, é muita responsabilidade. Pra quem de repente não tinha nada e tinha oportunidade, pra mim qualquer coisa brilhava meus olhos, né? Mas calma que vai ter uma portada aí logo em seguida, gente. Depois disso, eu passei, tipo, mais ou menos uns 3 anos dentro desse lugar, bombou, foi legal. Inclusive, conheci várias pessoas, clientes até hoje, que me acompanharam durante toda a minha carreira, então desde os 18 anos. Hoje tô com uma aqui, inclusive, que tá me acompanhando, uma amigona minha, minha cliente há mais de 10 anos, passou por vários altos e baixos da minha vida, então, tipo assim, ali eu comecei a minha história. Então, esse foi meu segundo salão, mas, né, foi o que de fato me empurrou pra vida, assim. E aí, de lá, eu fui atrás do sonho que na minha cabeça... Gente, eu não sei vocês, mas eu tive aquela coisa, sabe? Tipo, aos 30 anos eu vou realizar tal coisa. Aos 30 anos... A gente fala bastante sobre isso meu aqui. Deus! Sobre gente, esse cronograma que a gente 30 constrói. 30 anos é um marco, né? Os 30 anos é aquele que você planeja com 15 e que você acha que tá longe e que com 30 a sua vida vai estar pronta. Não se enganem, pessoal. Não, gente, não. Eu fiz 29 fazem o quê? 3 semanas? É isso, amor. E, gente, vai bater num desespero, um negócio assim, uma coisa que você fala, meu Deus. Cadê aquele sonho que eu falei que eu ia realizar aos 30? Falta um ano. Cadê meu primeiro milhão na conta? Cadê aquela adulta que eu falei que eu ia ser? Sabe, então, tipo, você tava nessa cobrança. E, assim, na real, depois de lá, eu fui atrás daqueles primeiros sonhos jovens. Então, os meus sonhos lá atrás, dos 18, era... Aos 30, eu voltei num salão na região mais nobre de Bauru. Eu tive. E não foi um, foram 2, foram 3. Eu fui atrás disso. Esse era meu ideal. Ter. Eu preciso ter para provar valor. Eu quero ter para mostrar que eu tenho. Eu quero possuir. E toda aquela coisa que eu acho que muita gente faz, né? Assim, é normal. Então, assim, fui atrás desses ideais, né? De ter coisas. E quando eu me vi de fato aonde eu acreditava que seria o ideal pra mim, foi aonde eu fui mais infeliz. Assim, foi bem triste. Você correu atrás de um vazio, aí chegou no seu objetivo. Falei, tá, mas e aí, o que vinha depois, gente? Não tô entendendo. O que você acha que deu errado? Nada deu errado, mas sabe o que eu entendi ali? Que, na verdade, antes de ter, eu precisava ser. E eu havia esquecido que eu era trans.
Você ignorou esse fato. E eu acho que, assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, assim, pra gente se lançar na vida profissional e tudo mais, eu posso dizer isso hoje como uma pessoa trans e tudo mais, que, primeiro de tudo, a gente precisa ser. E o ter é bem secundário, porque ele vem, de fato, com aquilo que você já é. Automático. Ele é uma nem consequência. se preocupar com isso. Primeiro é ser, amor. E aí depois você vai, né, pensando nas outras coisas. E eu fiquei muito preocupada com a vida toda. Aos 29 anos eu me entendi como uma mulher trans. Hoje eu tô com 30, é pouco tempo, entende? Então... Mas quando que você percebeu que você tava olhando pro ter e não pro ser? Aos 29 anos, quando eu literalmente não era feliz com o que eu tinha. É super recente, então. Quando eu tive tudo aquilo que eu acreditava que era ideal, e aí, de fato, eu entendi que eu não era feliz. Mas teve um processo antes de autoconhecimento, por exemplo? Vários processos de autoconhecimento. Eu passei uma vida inteira transitando e eu não sabia. Hoje eu tenho memórias. E aqui contando pra vocês, é bem provável que venham vários insights ainda. Sempre vai vir, não me sinto preparado pra nada, quase. Eu costumo dizer que eu me sinto um botão de flor. Mas enfim, parece que a qualquer momento alguém vai dar uma cutucada em mim. Mas aí, vamos lá. O que acontece? Meu processo, assim... de realmente entender o que eu era, né? Cara, foi algo assim que... Nossa, ele transformou minha vida em todos os aspectos, assim. Aos 29 anos, quando eu me olhei no espelho e tinha tudo aquilo que eu acreditava que era ideal para um homem, até então gay, que eu acreditava que eu era, né? E me ver infeliz ali, tipo... Nossa. Foi algo que, sei lá, me dilacerou, assim, literalmente, né? Ali eu descobri meu coração partido. Ali eu entendi o quanto eu me neguei. Ali eu consegui me acolher também, sabe? Foi casa, foi transformação, assim, sabe? Você se recolheu num casulo. Pra se entender, pra se reconhecer. Sim. E esse processo, ele teve alguma ajuda? Tive, de várias pessoas. Assim, é tão forte... que eu não sei nem explicar, assim, a dimensão ainda do quantas pessoas me ajudaram. Vocês, por exemplo, agora estão me ajudando. Então, assim... E você a nós. Que bom. E há muita gente que vai assistir. Exatamente. É bem profundo, assim. É algo tão profundo que eu acho que ainda... Meu corpo meio que ele bloqueia alguns acessos, assim, né? O que acontece? Eu fiz várias terapias, né? Então, tipo, várias terapias, tanto com psicólogas, quanto terapias... Como que eu poderia dizer? Integrativas, alternativas. Isso, alternativas, exatamente. Então, tudo que eu acreditava que era bom de ferramenta de autoconhecimento, eu fui atrás. Então, sei lá, astrologia, numerologia, tarologia, terapia quântica, tudo. Que eu acho que... Todas as vias possíveis e imagináveis que apareciam, você tava ali fazendo. Era isso. Era uma busca obstinada em se entender. Exatamente. Acho que era mais me acolher mesmo, sabe? Me aceitar, literalmente, assim, como eu era. E eu passei por todas, assim. Então, assim, todas que eu já ouvi falar, né? Se tiver alguma, depois vocês podem me aceitar. Inclusive, gostaria. Mas é isso. Então, eu fiz algumas terapias, assim, alternativas. Ayahuasca. Mas o quê? Você foi pro lado constelação também das familiar, medicinas, de tudo. Isso, medicinas, rapé, todas Sim. essas paradas também. Fui. Astrologia foi algo que me salvou muito. Meu Deus do céu. Theta Healing. Recentemente eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ainda. Barra de Access. É isso. Foi bem legal, hein, gente? Deu uma resgatada ali no meu feminino. Foi bem gostoso. Conversar com a moça ali. Uma interação bem massa. E eu também faço terapia com uma psicóloga que ela me ajudou no processo trans. Né? Ela é uma pessoa que ela se especializou nessa parte de acompanhar pessoas transgênero. Então ela foi uma fada madrinha, eu costumo dizer, na minha vida. Que bom. Muito Isso é legal. super importante. Ô, Gil, e falando na parte da terapia, eu curiosa, vou perguntar antes da psicóloga. Amor. Essa sua fada madrinha, você procurou ela Sim. antes do processo de transição? Ou durante? Como que foi esse Legal. processo Como da que eu terapia? encontrei ela? Como que você Sim, encontrou vamos essa fada lá, madrinha? gente. Devido a uma outra fada madrinha, que foi o meu psicólogo. Então, antes de eu ter uma psicóloga, eu tive um psicólogo homem.
ao qual eu passei durante 2 anos, passando por terapia com ele. E ali com ele eu falava da minha vida toda, e eu explicava sempre as mesmas histórias, eu sempre repetindo os mesmos padrões, e eu me observo bastante. Então eu sempre falava pra ele, putz, eu tô repetindo o mesmo padrão, o que você acha disso? Nossa, pelo amor de Deus. E aí, vira e mexe, eu contava pra ele alguma coisa sobre eu sentir que tinha uma mulher dentro de mim. Durante 2 anos eu falei pra ele 4 vezes que eu sentia que eu tinha um lado trans. Eu tratava ser transgênero como uma doença, né? Então, por ser transfóbica naturalmente. Eu não entendia que eu era transfóbica até eu, de fato, me colocar nessa posição. Então, foram várias coisas que eu fui realmente desconstruindo durante esse processo aí. E aí, com ele, eu também entendi que eu poderia ser muito mais do que eu acreditava que eu era, né? Entendi. Então, eu lembro que uma vez eu falando pra ele, né, daquilo que eu tava me afligindo e tal, por achar que mesmo de fato tinha uma mulher dentro de mim. E ele me falou, olha, dentro do LGBTQIA+P e toda essa sopa de letrinha, existe uma infinidade de seres. E você pode ser algo no meio de tudo isso. Que talvez não tenha nem ali naquela sopa de letrinha. Não tem uma nomenclatura ainda, Você né? só é. Sim. Então, a partir do momento que você parar de querer achar uma definição pra você e tal, você vai conseguir de fato ser. Então, eu só vou te falar uma coisa. Eu quero que você passe por uma outra psicóloga, a qual ela já acompanhou outras mulheres trans ou pessoas trans, que você talvez sinta um pouco mais à vontade, porque eu não tenho estudo pra isso. Isso foi algo que me tocou muito, e nós temos uma terapeuta aqui, né? Porque a gente tinha um certo despreparo também na formação dele como psicólogo pra tratar pessoas trans. E aí ele me passou pra essa pessoa que estudou com ele, e eu achei um gesto tão rico. Nobre. E é difícil de se ver, né? Nossa, ele foi extremamente profissional. Ele me passou pra outra profissional e falou, olha, você não tem alta. Aqui você vem e vai quando você bem entender. Então ele me deu tudo que eu precisava, liberdade para ser de fato quem eu era. E só isso me salvou. Entende? E aí ali eu pude de fato chegar nela e falar, olha, tá acontecendo tem um negócio aqui, sabe? Tem uma mulher aqui dentro que eu não tô dando voz pra ela. E aí, o que eu faço? Isso, tá difícil, entendeu, gente? Não foi fácil. E aí ali, eu lembro que a primeira conversa nossa, ela me disse, ela falou, a sua fala não é de uma mulher trans. De tão fechada que eu ainda tinha no meu laringe aqui, que o negócio não conseguia Seus passar. paradigmas não permitiam que você fosse você. É isso. Quando eu consegui, de fato, depois de 3 meses de terapia com ela, eu comecei a tomar hormônio, né? Iniciei minha terapia hormonal. Então, mulheres trans podem ou não tomar hormônios. Eu optei por tomar, né? Então, tipo assim, ela foi me dando todos os passos que eu poderia dar. Olha, esse aqui seria um passo considerável, isso te leva mais ou menos para um tal lugar. Deu um leque de opções. Isso. Quando ela conseguiu me abrir a mente para esse universo trans, de fato, de eu entender que ser transgênero é sim um gênero, é incluso, existem, tá ali, não é uma opção sexual, não. Então, assim, quando eu comecei de fato a entender que eu tinha espaço para ser, que ela me mostrou exatamente isso, e aí de fato eu comecei a transitar. Então eu estou transitando há mais ou menos aí uns 7 meses. É isso, que Giovanna Zanata nasceu de fato. Então é algo muito recente também, né? Super. É muito legal, muito bom, muito massa, assim. Então eu venho me descobrindo como mulher trans, É isso. Ô, Joe, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você tava falando que você era transfóbica, e a gente vê, assim, com muito... É muito comum a gente ver transfobia e homofobia dentro do meio LGBT. É o gay que ele não pode ser afeminado, ele não pode ter trejeito, ou... Porque às vezes a gente cresce na família falando, você pode ser gay, mas você não pode ser viado. Como se fossem coisas diferentes, assim, sabe? E você acha que vem um pouco disso, essa transfobia que você sentia, vinha por pressão do próprio meio LGBT também? Ou como que foi isso? Olha, na minha cabeça, tudo pra mim era transfóbico. Então, tipo, essa estrutura também do homem gay, do homossexual, de fato, também é muito transfóbica. Existe, sim, essa transfobia no meio LGBTQI, É uma classe excluída, né? Ainda mais quando a gente fala
Antigamente era dado como travesti, né? Que é uma palavra mais criminalizada, mais marginalizada ainda, né? E eu lembro de não ter essa palavra mulher trans ou transgênero, né? E aí isso me causava medo de pensar, não, eu não posso ser travesti. Não, eu não posso. Ser travesti não é legal. Ser travesti é ser garota de programa, ser travesti é ser drogada, ser travesti é ser extremamente sexualizada, é ser... É tá ali na rua, expondo o corpo, coisas É assim. ser doentia, é ser suja. Eu associava a palavra trans sempre a isso. A doença, a coisas negativas sempre, assim, sabe? Então, eu não sei nem te dizer quando e como, de fato, foi que eu identifiquei que eu sempre fui transfóbica. A real era essa, eu nunca aceitei. Eu mesma, entende? Como uma mulher trans. Hoje eu posso dizer que eu aceito. Ainda é um desafio pra mim, né? Mas eu venho realmente me aceitando e desconstruindo cada vez mais muitas coisas. No meio gay, sim, com certeza. Tenho amigas gays que, sim, foram transfóbicas comigo. Já, tipo, tinham falas transfóbicas e eu também tinha. Você entende? Então, tipo assim, não é nem algo que pode ser julgado, porque acho que era tão instalado já desde pequena que não tinha como a gente saber de onde que veio. Tipo, por exemplo, eu já passei por transfobia com meus sobrinhos. Pô, eles têm 7 anos. Como que você explica isso, gente? Sim. Já vem, né? Embutido, né? Ou então com uma divisão, por exemplo. Não, mas homem não pinta a unha. É as caixinhas, na realidade. né? As limitações Vai que são além de colocadas. ser transfóbico, né? São falas que dividem o tempo todo. Então eu passei por isso. Olha, isso aqui não é coisa de menina, de menino, no caso, né? Isso aqui não é coisa de menino que você possa ter, né? Então, tipo, eu cresci já com isso. Eu lembro quando eu contei pro meu pai que ele descobriu, na verdade, eu não contei nada pra ele. Que ele descobriu que... Não precisei fazer Meus irmãos, minha mãe, a vida contou pra ele. E ele, por telefone, ele era totalmente distante de mim na época, né? E ele descobriu que eu tive relação sexual com outro homem. Ele me ligou e só falou a única fala pra mim já era uma fala transfóbica. Olha, você pode ser o que você quiser durante que você continua sendo homem. E outra coisa, não me desaponte ou não desonre o meu nome. Ali eu entendi, você pode ser tudo menos trans. Criou uma barreira. Aham. Ali pra mim. E eu acho que muitos gays passam isso também, porque a família, quando a gente se assume, eles associam, porque a sociedade ela é transfóbica, né? Aham. Então, todo gay, quando se assume, a sociedade acha que você vai ser trans, você vai virar um travesti. E talvez você E ninguém vira, né? Já começa aí. Talvez você vire, tipo... talvez comece aí, sabe? Mas que medo é esse? É. É porque, além de tudo, associa uma marginalização, né? Sim, exatamente. E aí é pior Assim, ainda. A minha família, ela tinha o maior medo da minha família, por amor mesmo, amor cego, sei lá qual é o nome dessa parada, era que eu fosse sofrer por ser quem eu era, entende? Então era uma forma de me blindar da transfobia, por entender que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Sim. Infelizmente sofre, né? Exato. Eu, no lugar da minha família, também talvez não quisesse enxergar que eu fosse uma mulher trans, né? E muito menos estimular isso. Entende? Então, até onde eles puderam ocultar ali e tal, ou então até mesmo assim, tampar um pouquinho. Porque assim, eu lembro de crescer com meu primo, por exemplo, que é um homem hétero cis, na configuração de repente ele usar uma roupa feminina e isso ser motivo de ser engraçado na minha família, né? Ser ridicularizado. Isso era uma transfobia. Sim. Com certeza. Porque onde se viu ser engraçado um homem só externalizar um feminino ali, tipo, o que tem de engraçado nisso? Agora... Né? Tipo, um homem andar de salto ou colocar uma saia, tipo... Ele era um homem hétero cis. Eu entendo que existe aquela coisa do mundo queer, né? Do drag queen, Sim. que é uma outra materialização do feminino também, né? Mas que não tem nada a ver com trans. Mas aí você falou sobre o riso, né? De às vezes a gente ri de uma coisa, ridicularizando. E... É uma forma de você dizer pra pessoa, não faça mais isso que tá ridículo. Então, aquela pessoa que às vezes tá ali tendo aquele comportamento, ela já vai se fechar. E eu passei uma vida toda me fechando, totalmente por achar que era ridículo. E hoje eu poder ser quem eu sou na minha família ainda é um desafio. Então, assim, eu acredito que esse desafio sempre vai existir, sabe? Ser trans é um desafio, né?
Mas é algo que vai além de tudo isso. É algo que pulsa de dentro pra fora. É algo que eu sou, me identifico. Então, tá instalado dentro do meu ser. Então, assim, não tem como eu mudar isso, entende? Então, de fato, hoje eu consigo ser e materializar isso em qualquer e todos os lugares que eu estou. Porque eu sou, né? E, assim, tá sendo bem legal. Tá sendo desafiador, mas bem legal poder, de fato, transitar, né? Mas eu passei uma vida toda escondendo exatamente esse ladinho do ser meu, assim, sabe? Então, a minha profissão, meio que ela acabou também, eu diria, dando uma enxugadinha, assim, sabe? Tipo, se retraindo um pouquinho, né? Não conseguir colocar muito potencial no ser, automaticamente ali no fazer acabava ficando um pouquinho em déficit, assim, sabe? Eu tinha toda a potência pra materializar aquela artista, mas ela não tinha aquele pulso realmente de sair pra fora, de colocar a cara ali nos stories, de estar num podcast, de contar a história dela, de ter voz, sabe? E hoje eu me sinto mais preparada pra isso, e isso é muito positivo. Eu venho mergulhando bastante de quem eu tô me tornando, de quem eu sou e tal. Tomando posse daquilo que te pertence. Isso tá muito ligado, né, também a tudo que eu fui, né, a esse masculino, a esse feminino, de fato. Eu devo muito aos meus pais, à minha família, a esses risos, né, essa ridicularização, né, essa transfobia também, né, porque isso também me dá voz pra estar aqui, né. Então é importante eu ser, né? Então eu sempre falo isso para minhas amigas, pessoas queridas, eu ainda vou insistir em continuar sendo onde eu sou, né? Porque isso é o que de fato me motiva, assim, sabe? De eu poder ir numa academia, de eu poder normalizar ser trans. Eu acho que é isso. Na minha família não tem pessoas trans. Eu não tinha amigas trans nem amigos trans, né? E hoje a gente poder ter pessoas trans em comunidade, em famílias, constituindo, sei lá, tá no governo, né? Tem algumas pessoas agora, mulheres trans e tal. Isso é muito massa, né? Eu me sinto representada. Sim. Né? Eu existo, eu sou transgênero. Então isso que é muito massa, sabe? Esses dias eu arrumei uma treta, vou contar pra vocês já. Ai, gente, uma pessoa totalmente querendo ser pacífica na vida. Tô eu subindo pra academia e de vez em quando eu gosto de subir pra academia a pé. Aí tô subindo lá, rua da minha casa, um shortinho mega curto, eu gosto de uma roupa curtinha, né? Um topzinho. Mas também, gente, com as coxas que essa mulher tem. Anjo! Mas eu treino muito pra isso. Então, tipo, eu fui realmente com a roupa que eu me sentia bem, me sinto bem, na verdade. Ali, e gosto de exibir, tá calor pra caramba, né, gente? Bauru. Quem não conhece Bauru, né? Quem já conheceu sabe o que eu tô dizendo. Então, eu subi, e ali eu passei na frente do estabelecimento comercial, e eu acredito que algum homem tenha me elogiado, e aí logo em seguida saiu o dono do estabelecimento falando, não, mas é homem. Galera, eu tinha tomado um pré-treino. E pré-treino, amor, comigo, é uma coisa que me sobe o sangue, assim, É uma bomba relógio. Nossa senhora, eu subi, na hora que eu ouvi isso, eu parei, ranquei o foninho, tava de foninho, tá? Ranquei o foninho, eu falei, o quê? Eu sou transgênero, eu sou mulher trans, não é homem que fala. Ali eu já tomei uma postura de realmente dizer quem eu era, sabe? Então a gente confunde muito ainda as coisas, né? Muito demais a conta. Então, assim... E é interessante isso que você falou, porque, assim, parece que o homem quer proteger o outro, né? As pessoas confundindo. Como se eu quisesse enganar alguém, né? Ser mulher é ser julgada 24 horas por 48. A verdade é essa. E ser mulher trans, amor. É pior ainda. Então, nossa senhora. E eu queria te perguntar algo em relação a isso. Depois que você fez o processo de transição, mudou o perfil de pessoas que você se relacionava efetivamente ou não? Sim, total. Hoje eu tenho mais clareza dos homens, dos padrões e dos homens que eu me atraio de fato. E aí eu venho também agora parar. E hoje eu venho de fato conseguindo materializar um pouco mais a minha vontade pro mundo do homem que eu gostaria de atrair. Então isso vem mudando também esses parceiros afetivos, né, na verdade. Então, assim, são 4 anos que eu tô solteira. E antes eu só me relacionava... Aliás, eu me relacionei com 2 homens. E esses 2 homens não me assumiram na vida. Então, tipo, eles não eram assumidos. Eu também acreditava que eu era assumida.
Então essa era a minha maior briga de querer mudar neles, que eles me assumissem. Me assuma para o mundo. Me assuma, por favor. Era quase um pedido mesmo. Sim. De socorro ali. E na verdade era só eu que não me assumia. E aí quando eu passei a me assumir, de fato, eu entendi que era uma mulher trans. Então eu comecei a aceitar que o padrão que eu gostava e me relacionava, que eu sempre tava atraindo também, que era normalmente de homens casados com mulheres, que namoravam mulheres e eram bissexuais, então, porque eles se atraíam por um padrão de homem homossexual, né? Que eu acreditava que eu era. Eu comecei a entender mais também, né, sobre isso. Então, assim, hoje tem muitos homens, e eu posso dizer assim, que são os homens também um pouco mais excluídos da sociedade, que são os homens que eu mais me relaciono bem. Então, normalmente são caras negros, que estão um pouquinho fora ali do padrão, que são os caras que conseguem me entender e me aceitar como de fato eu sou. Mulher trans, conseguem ver beleza de fato, não ficam me julgando tanto, né? Não tem aquela parada toda do machismo e tal, de conseguir reconhecer mesmo como uma mulher, assim. Então, como eu venho me reconhecendo de fato como uma mulher e venho externalizando isso no meu corpo, a terapia hormonal também ajuda muito nesse processo, a terapia e tudo que eu já fiz até aqui, eu também consigo atrair mais esses parceiros, né? Então, realmente mudou muito a minha forma como eu me relaciono com outras pessoas e com parceiros afetivos. É isso. É que você tá procurando uma cura também, né? Um reconhecimento. E eu acho que isso tudo acaba atraindo. Exato. É inevitável. E aí é bom que todo mundo se cura junto. Sim, né? e é o que eu sinto mesmo. Que essas pessoas que de fato eu me relacionei e me relaciono, elas vão se curando e eu também. É o que isso eu mais é importante, sinto. porque é uma troca, na realidade. Exato. Independente do que seja. Pode ser afetivo, parceiro afetivo, pode ser amizades, enfim. É uma troca sempre. E que bom que nesse papel que você tá de se reconhecer, você pode trazer clareza e cura, assim como as pessoas que você tem estado ali do lado, né? Exato. Isso é um privilégio. Exato. Muito bom. Na verdade, eu acho que a gente acaba se atraindo por afinidades. E aí, as pessoas que estão caminhando do nosso lado são pessoas que também estão querendo curar as mesmas coisas, que também estão em busca de se reconhecer, de se aceitar. De aceitar o feminino dentro de aceitar si. O feminino. Né? Porque é aquela coisa que Caio ainda havia comentado, né? Sobre os homens gays terem esse preconceito contra o lado mais feminino e mais afetado, vamos dizer assim, né? E aí a gente também tem as pessoas hoje em dia que são não binárias, né? E tem muita voz, né? Uhum. É muito legal, porque eles, né, não se identificam de fato nesse padrão de homem, de mulher, de masculino, de feminino, dessa divisão, e conseguem transitar entre esses dois polos tranquilamente. Eu acho isso o máximo também. Eu assim. acho legal. Uma fluidez, né? É incrível. É que na realidade, independente, né, do corpo, nós todos temos a energia feminina e masculina dentro de si. Tanto Vocês acreditam que as mulheres são têm esse polo masculino mais exacerbado do que os próprios homens, de fato? Principalmente ultimamente, porque a gente tá vindo de um empoderamento. Tanto que, assim, às vezes a gente é tão dono de si que assusta um bando de homens. Exatamente. E o lado feminino deles é extremamente aflorado. E aí a gente não consegue, né? Então, assim, a partir do momento que as pessoas comecem a ter clareza dessa potência feminina e masculina dentro de si, independente da vestimenta, independente da carcaça, sabe? A gente vai conseguir evoluir muito, porque aí os homens vão tomar posse do lado feminino deles. E aí vão entender o poder que tem. Então, eu acredito ainda que os homens acessem mais o feminino do que as próprias mulheres. Quer dizer, é isso. O masculino dos homens, louca aqui, ó, do TDAH. Isso. Eu ainda acredito muito nisso, né? Porque, assim, eu vejo o quanto muitos homens conseguem receber bastante de várias mulheres, né? Só que daí é um feminino, não vou dizer adoecido, mas fragilizado. Maternal, talvez. Maternal, né? exatamente. Porque somos as mulheres mesmo acabam ativando isso nos homens, quando são mães. Sim. E aí mimam demais, protegem demais. E aí não tem um homem do lado, tem um filho. Não ajudam. Passei por isso já também, não ajudam esse cara a se transformar num homem de verdade, quando vai entrando ali na fase adulta e tal. E aí eles querem sempre esse feminino, né? Que é o feminino que coloca no colinho. Essa chupeta humana. Exatamente. Né? Que é ser mulher, às vezes, né? A gente acaba se submetendo a alguns papéis desse. Eu passei por esse processo também. Então, assim, hoje em dia ainda passo porque me relaciono com alguns homens héteros cisgêneros, então, tipo, isso
é algo que é bem corriqueiro, assim, na minha vida. Então eu venho trabalhando, sabe? Esse maternal, assim, em mim mesmo, sabe? Em mim mesma, no caso. É bem desafiador. Bem desafiador. Eu consegui, de fato, ser só a mulher ali que tá do lado dele e que pode realmente servir de apoio e tal, mas também que eu consiga me apoiar, que eu consiga receber esse amor e que eu consiga, enfim, receber de diversas formas. Eu tenho um relacionamento agora que tá me fazendo bem, assim, em todos os sentidos. Ele vem me dando coisas e eu tô achando isso o máximo, porque eu fui a pessoa que... Sempre deu Nossa tudo, senhora, né? meu Deus. Eu acho que é um desafio pra você, porque aí você começou cedo, empreender. E eu passei por um processo de querer tomar a posição do meu pai quando ele se ausentou. Interessante. Eu tomei um papel, assim, de pai, né? Então eu fui meio que Provedora. casada com a minha mãe. Isso, na época, externalizando o masculino. Então, casado com a minha mãe. Tendo um filho, que seria meu irmão mais novo. De 16 anos, sei lá. Na época ele tinha 10 anos. A gente foi até os 18, mais ou menos. Uns 8 anos, pelo menos, a gente acabou de ajudar ali nesse processo de criar ele, né? Aos 18 anos dele, eu falei, mãe, não dá mais. Agora eu preciso ir pro meu apartamento, ir pra algum lugar que eu consiga viver sozinha e vivenciar as minhas paradas, os meus relacionamentos, aquilo que eu sou. E aí foi onde eu fui pro apartamento vivenciar um relacionamento ao qual durou 2 anos. E não deu certo, porque eu não tô com ele até hoje e tal, mas assim, deu certo o tempo que realmente tinha que durar, né? E aí ali eu consegui entender bastante sobre mim, porque eu conheci muito, aí foi onde eu fui atrás de terapia, de começar a entender meu lado mais emocional e o porquê que eu atraía esse tipo de cara que não se assumia na vida. Ali eu também comecei a entender que eu também não assumia várias partes minhas, né? Então hoje eu consigo de fato entender o porquê que eu tinha esses caras na minha vida. Então agora os caras que vêm já são caras que tipo assim, olha, eu já entendi meu papel na vida... E agora eu tô em busca, já tô materializando isso aqui, já tô dando meus passos. Eles entraram no mesmo capítulo que você tá. Exatamente. Só de eu estar atraindo caras assim, tipo, pra mim já é um privilégio. Eu fico, meu Deus, era isso que eu queria, sabe? Tipo, ser essa mulher mesmo, sabe? Ai, é muito massa esse processo, sabe? E poder receber. Eu acho que isso pra mim é o mais gratificante hoje em dia. De uma pessoa que sempre quis dar muito, sabe? Tipo, sempre quis oferecer demais. Hoje eu poder receber um pouco de carinho, de atenção, de amor. Aceitar de ser filha. esse recebimento, De cuidar né? desse feminino meu, sabe? Porque ele pede, ele chora. Nossa, gente. Ai, os hormônios, então. Olha o exposed. A gata chora, a gata se emociona, entendeu? Então, tipo, tem várias coisas que, de fato, eu venho resgatando em mim mesma, assim. E é muito bom, né? Você poder externalizar o feminino de diversas formas, assim. E essa é uma forma pra mim, né? Além de estar na minha cara, em tudo que eu gosto e tal, e trampar com isso, né, também, né? Então, onde, na verdade, né, impactou no seu trabalho essa coisa do ser autêntica? Quando você começou a viver o ser, o que mudou no trabalho? Os meus clientes, de fato, hoje... Eles são mais eles também, assim, eu consigo enxergar isso neles e eles conseguem se enxergar também. Eu acredito que é isso. Parece que eu trago uma certa tormenta, assim, pra vida de todas as pessoas que eu tenho acesso. Ai, Você gente. tira aquela poeira que tá embaixo do tapete, né? É um furacão. Só o fato de ser trans. Já muda. Parece que assim, ó, você é trans, então peraí, eu posso te mostrar qualquer parte minha que você vai aceitar. Então, assim, não tem filtro. As pessoas ali, elas literalmente externalizam quem elas são. E você ter acesso a isso já é algo transformador demais. Sim. Porque você tá vendo uma chama viva, acesa ali, sabe? Isso que você falou me lembrou de um documentário que eu assisti, que se chama O Efeito Sombra. E aí fala de que quando a gente tem coragem de assumir coisas que a gente se envergonhava, ou que a gente não estava bem resolvida e tal, é como se a gente autorizasse as outras pessoas a serem elas e mostrarem as sombras e acolherem juntamente com o que elas são. É isso que eu causo nas pessoas. Então, no meu trabalho, isso ficou... Porque ali, de fato, eu sou o canal, né? É ali que eu consigo, de fato, acessar vidas, a almas, algo que vocês, né, acreditarem, né? A pessoas, não sei, a espíritos, não sei. Mas, enfim, é ali que eu consigo acessar a vida. A vida corre atrás de mim ali na minha arte. Então, é ali que eu consigo catar. São esses pontos, essas sombras. Exatamente essas sombras
é as que eu acesso. Então, no meu trampo, isso já acontecia. Mas isso acontecia em momentos mais íntimos e mais profundos, com um certo relacionamento durante um certo tempo. Hoje, eu externalizo isso em redes sociais, em tudo que eu faço, tudo que eu ando, a forma como eu me comporto. Hoje, de fato, eu sou. Então, é automático. As pessoas que, de fato, se identificam comigo, que buscam a minha arte, que buscam um pedaço meu e entregam um pedaço delas pra mim, elas já vêm instaladas com isso, de querer olhar pra essas sombras. E ali eu consigo acessar, né, mesmo, e externalizar alguma coisa ali com elas. Então, assim, é muito gratificante. Então, no meu trampo, o que mudou, de fato, é essa linha, esse acesso. Acho que esse acesso, hoje em dia, ele é mais livre. Eu consigo, como uma água mesmo, me infiltrar ali dentro das pessoas de forma muito mais fluida. Até porque, né, ela com essa presença forte, uma pessoa que não tá querendo olhar para sombras e querendo viver de uma forma real, ela nem vai querer. Morre de medo! De medo! Atravessa a rua, finge que nunca viu, porque ali, não dá. Ô, Gil, e assim, você virou a chave dos 29 pros 30. Exato. Hoje, você pode falar que você tá vivendo um sonho? Eu estou vivendo um sonho. Hoje eu posso. Hoje, a partir do momento que eu sentei nessa mesa, eu entendi de fato que estou vivendo um sonho. Porque eu fiquei pensando qual sonho que eu quero viver. E aí eu fiquei, tá. Gente, de fato estou vivendo um sonho. Era isso, entende? É o sonho da minha alma. Minha alma sonhava isso, na verdade. Né? De eu poder externalizar e transitar, de fato, quem eu sou. Com todas as potências, defeitos e qualidades que eu posso ter e ser, eu sou hoje. Então, sim, estou vivendo um sonho. Que delícia. E dentro disso tudo, o que é sucesso pra você? O sucesso tá em você ser quem você é. Acho que é isso. Simples, tá vendo, gente? Essa mulher é uma nata. Eu acho que o maior desafio é a gente realmente ser quem a gente é. É isso. É né? você se olhar no espelho, se respeitar, E se se reconhecer acolher, o lado feminino. O lado feminino é algo muito delicado. Hoje mesmo eu repostei uma coisa no meu story. E ele falava isso. Ele falava qual que foi o seu maior desafio da vida. Uma pergunta assim, eu não me recordo agora. E aí ele responde, pedir ajuda. É um desafio pedir ajuda, Nossa né? Senhora. É que a gente tem uma mania de ser... A salvadora. Tipo... O meu masculino era muito exacerbado, ao ponto de ter uma imagem, de fato, durante 29 anos. Então, assim, eu realmente entender que eu preciso de ajuda, que eu quero colo, que eu quero ser filha, que eu quero ser dona de casa, que eu quero ser tantas coisas ainda, tantas mulheres que tem dentro de mim que eu quero colocar pra fora e tal. E pra isso eu preciso de ajuda. E que pedir ajuda nunca é uma vergonha, Nunca. né? Porque a gente tem uma mania de achar que, eu vou pedir ajuda, então eu tô frágil, eu tô fraca. E é errado. Mentira, gente. Vamos desmistificar isso. Pedir ajuda, na realidade, é um grande ato de coragem, né? E eu acho que esse desafio ainda ele tá mais ainda presente para o gênero masculino. Porque o tanto de homem que eu conheço que não pede ajuda por se sentir o super-herói, por ter construído essa imagem desde a infância de que homem não chora. Sim. E é só fazer um exemplo. Uma mulher andando na rua e chorando. As pessoas vão olhar, sei lá, com uma naturalidade. Agora vai um homem chorar andando na rua. É isso. Ele vai apavorar as pessoas. Sim. Então, assim, o tanto de homem que eu acesso, que às vezes não acessam esse feminino, né? Esse lado um pouco mais sentimental mesmo, ser oculto, né? De forma livre e poder externalizar isso pra alguém, mesmo que seja pra um cabeleireiro, uma cabeleireira, enfim, pra alguém, né? Sim. O quanto isso é nobre da parte deles também e da nossa, né? Então, assim, a gente realmente poder acessar essas sombrinhas, acho que tá muito ligado a isso, né? Da gente pedir essas ajudas, assim. E eu acho que nós mulheres temos um papel fundamental nisso. Tanto quando a gente está se relacionando, quanto em relação aos nossos irmãos homens. Também as mães, né, que têm filhos e estão em processo ali de educação. Permitir
que esses homens possam falar dos sentimentos deles, não de uma forma pra pegar no colo e querer fazer por eles, mas de permitir mesmo, de falar, você pode falar do seu problema, da sua dor, vamos falar sobre esse sentimento. Permitir e estimular, né? Exato, essa fala. porque muitas vezes somos nós, mulheres, que não autorizamos também. Muito machistas. E a gente toma a frente, já quer resolver, e enfim, eu acho que nós acaba temos um tomando papel. a força mesmo de um homem e de alguém que às vezes a gente acaba julgando que não tem a força pra lidar com aquilo, né? Ou passar por isso ou aquilo. Eu fui muito arrogante durante muito tempo, assim, na real, né, na minha vida. Então hoje eu quero... Não quero esse papel, na verdade, Sim. sabe? Eu quero ficar de boa comigo mesma. E, tipo, já tem tantos desafios em ser que, tipo, eu não tô mais tão preocupada nisso, sabe? Eu acredito que eu sendo já é o suficiente. Eu já tô tocando vidas. E hoje Giovanna acessa mais vidas. Giovanna é esse filtro. Ela é essa tormenta. Então, assim, por aceitar isso e entender que essa naturalidade do ser, ela impacta mais vidas ainda, só isso já me inspira a continuar sendo quem eu sou. Então, assim, pra mim já é suficiente, sabe? Esse feminino é algo muito nobre mesmo, né? Ai, é muito mágico, gente. Quero estar cada vez mais, É maravilhosa. E que a gente vai passar a nossa vida toda descobrindo ainda novas versões, Sempre. aprimorando as que a gente já conhece. Porque habitam tantas mulheres dentro de uma Muitas. mulher, né? Fala Somos sério. muitas em uma. Nossa, é muito bom ser múltiplas, assim. É muito bom, muito bom, muito bom. Bom, agora é uma pergunta que a gente sempre faz. Porque Vamos lá. assim, a gente nunca para de sonhar. Uhum. E hoje você tá vivendo de um sonho. Sim. Mas e aí, qual é o próximo sonho da Próximo Giovanna? sonho. Giovanna, ela tem um lado empresarial muito forte. Afinal de contas, desde os 18 anos, né, gente? É. Não é assim. Ela já nasceu empresária. Ela já nasceu gente. empresária. Exato. E ela, agora, de fato, quer ter mais empresas. Então, assim, meu sonho futuro agora é, de fato, me tornar a melhor empresária que eu posso ser. É isso, sabe? Ter mais negócios. É conseguir movimentar mais vidas. É conseguir acessar mais pessoas, entendeu? Eu como empresa, eu entendo que ali corre mais vida ainda através dos meus sonhos, através, enfim, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu faço, e poder ter essas pessoas também sonhando comigo, também vivenciando isso, dependendo disso, né? Porque, pô, isso gera uma parte financeira ali e tal, um sustento de uma família, né? Eu acredito que eu sou diversa nesse sentido, assim, sabe? De poder acessar outras vidas, assim, sabe? Então, agora eu acredito que eu venho na expectativa de maternar. É isso. Meu grande sonho agora é maternar, mas é maternar uma empresária. Então eu quero... E você tá, tipo, estudando, procurando Estou entender melhor. Estou gestando. Eu vou dizer ainda que esse nenê ainda tá aqui, mas assim, eu acho que eu tô flertando, sabe? Flertando ali com parceiros possíveis. Mas você é curiosa, assim, pra Muito. entender melhor o mercado? O que você... Então, por enquanto eu venho ficando mais curiosa em ser. Lembra? Eu tô nessa fase da vida. Então, assim, eu estou procurando ver se de repente tem mais aptidões como cozinheira, tô fazendo curso, aula de canto. Eu gostaria de montar várias empresas dentro daquilo que eu já gosto. Então, sou cabeleireira, então eu quero mais salões. Gosto de cozinhar, então monto restaurantes. Diversificar ali suas áreas de empresária, não ficar só no Isso. ramo da beleza. Exatamente. Eu acho que acessar... E também a arte, né? Pô, cozinhar é sensacional, Não, né? você é uma artista Muito. Você cata a pessoa pelo estômago, pela cabeça, não tem por onde, né? Gente, Não aqui tem. ela é uma mulher completa. É uma artista. Muito obrigada. Jo, muito obrigada Obrigada por ter eu. aceitado o nosso convite, por você ter partilhado e que a gente possa multiplicar essa sua história, porque ela é linda. Gratidão. É um aprendizado. É muito bom a gente trazer mulheres fortes e que, assim, a gente foi muito privilegiado, eu acho, né? Que De legal. trazer, assim, Com a gente certeza. a gente fez escolhas maravilhosas e você, assim, é uma cereja do bolo, porque você traz questões profundas, amplas, e que a gente pode tratar aqui com leveza, sorrindo, dando risada, levando para o lado leve, né? Aquilo que um dia já foi pesado. Sim. Então é muito bom, é um privilégio. Eu te agradeço imensamente por você ter topado viver esse sonho nosso e trazer o seu sonho pra cá, Legal. partilhar e que a gente realmente possa multiplicar tudo isso. Então, muito obrigada
por essa aula de mulher, de empresária, de artista que você é. E, acima de tudo, de pessoa. Gratidão, né? gratidão. Muito obrigada mesmo. Prazer foi tudo meu. Obrigada, Gil, por você ter aceitado ser para poder estar aqui falando com a gente hoje de uma forma tão autêntica, tão verdadeira. A gente percebe pelo brilho dos seus olhos que você fala com o coração de uma coisa que você tá vivendo realmente assim entregue. E é muito bom conhecer pessoas como você, que eu acho que precisam falar cada vez mais para inspirar outras que ainda estão ali dentro do seu casulinho, não tiveram coragem ainda de enfrentar coisas, até por conta da aprovação dos outros, medo de rejeição, que eu acho que é o maior medo que o ser humano tem, é de ser rejeitado. Então, parabéns. Gratidão. Porque você conseguiu e a sua voz é muito importante. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Foi muito bom te conhecer. Eu que agradeço, gente. Gratidão. Foi um prazer enorme. Obrigado. Gente, que eu gosto de estar em silêncio. Eu tô aqui, assim, é muito incrível. Sem palavras. O capricorniano vai chorar. Não, cara, porque não é assim, o sonho de ser, sabe? Primeiro você sonha em ter a coragem de ser. E assim, é muita coragem, velho. O sonho de ser é uma utopia quase, né? Porque... É muito distante. Não, o Viver aquilo sonho é de quase ser, impossível. ele primeiro é um pesadelo. Ai, obrigada. Transformar em sonho. É isso. E aí, quando a gente se propôs a falar o óbvio, lembrando lá daquele episódio 0, assim, acho que a gente foi muito... Qual que é a palavra? Ingênuo. Porque, assim... Cara, tem muita coisa que não é óbvia pra gente, a gente acessa e acolhe e aprende. Sim. E, nossa... Eu tô... Tá nos mas, insights. mas é isso, é tipo... Cara... O Caio falou do episódio 0, eu acho que o episódio 0, todo mundo... No episódio 0 a gente falou quais eram as expectativas nossas dos 3 sonhadores em relação a isso. E o Caio, eu não lembro... A Ju falou que era mudança. Que eu era tocar as pessoas e o Caio... Amigo, você lembra? Era falar o óbvio. Se enxergar. Falar óbvio. E tipo assim... Comunicar óbvio pras isso, pessoas. Em todos os Ser episódios... diferente é tão óbvio, né? E em todos os episódios, até agora, tipo, a gente tá se tocando, a gente tá se mudando. Sim, porque assim, o que pras pessoas é complexo não é o óbvio. Você tem que ser quem você quem a sua alma sempre pediu pra você ser. Quem você, de criança, sentia que você devia ser. Quando você criança, não tinha limites, não tinha sociedade, não tinha... Ali você entendeu? Aí que tá o óbvio. Foi isso que eu acessei. Eu, quando criança, eu colocava meu membro sexual, qual eu nasci, para trás. Quando criança, eu já queria um cabelão. Quando criança, eu queria peitos. Quando eu comecei a entender que o óbvio me fazia bem, isso era óbvio pra mim, e era algo que eu passei a vida inteira negando aos 29 anos, foi onde eu comecei a entender que, de fato, eu poderia vivenciar esse sonho hoje. Sim. Que era só ser. Que era isso que me mantinha viva. A vontade de externalizar isso. E a partir disso, minha vida tá desenrolando. É isso, sabe? Tipo, só isso. Porque é o seu movimento. O seu movimento vai quebrando, vai... Tão óbvio, né? Os obstáculos vão se desfazendo. Tão óbvio. Acho que é isso. Obviedade é uma palavra muito legal, cara. Gostei. Ai, gente. A gente vai ficar aqui com as nossas reflexões, a gente vai bater mais um papo. Mas é isso, gente. A gente vai fazer mais um podcast aqui que não será gravado. O offline agora vai rolar. Mas é isso. Muito obrigada. Desculpa, Ju. Imagina! Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais um episódio.
Eu tô ainda passada. Não tenho nem palavras. Sigam as nossas redes. A gente vai deixar aqui as redes da Jo também. Por favor. Pra gente compartilhar, pra que vocês acompanhem e multipliquem essa história linda. Gratidão. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no nosso canal. Acompanhem a Jo. Enfim, beijos. Curte Tchau, esse vídeo pra quem tá no YouTube. Isso. E acompanhem a gente. E multipliquem, porque foi linda essa aula de Exato. hoje em formato de episódio. E sejam, gente. Sejam! Tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir o que ela falou. Com certeza. É isso. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.